Meus amados, vocês estão bem? Amém? Glória a Deus, né? Eu vou poder dizer que eu estou bem. Confesso para vocês que esse final de semana foi um turbilhão de sentimentos. E aprove ao Senhor nos sustentar. E eis-me aqui, né? Para fazer a vontade do Senhor. Aliviada, porque o meu marido está bem. Né, para quem acredito que todos aqui viram as postagens dele. E irmãos, eu confesso para você que ontem à noite, umas 10 horas da noite, eu entrei em desespero. Porque o meu marido manda um áudio para mim se despedindo, chorando. E graças a Deus, a misericórdia do Senhor, do livramento. Ontem eu falei, Deus, eu não quero ficar viúva. Não quero ficar sem meu marido, por mais que já quis que... Eu falei hoje, amor, eu já quis te matar algumas vezes. Mas não quero ficar viúva não é o tempo ainda, não é a hora. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o governo da nossa história. Nós acabamos de declarar aqui, Ele é o governo da nossa vida. Ele é o governo da estrutura, das raízes. Ele é o fundamento de todas as coisas. E tudo tem a ver com Ele. E mesmo naquele momento de muita angústia, o meu marido fala assim, chorando, em prantos. Amor, se algo acontecer, se eu não voltar, você vai ficar bem. Os meninos vão ficar bem. E vai dar tudo certo. E amanhã você vai pregar, como você sempre pregou. E você vai ser forte e você vai dar conta. Porque você precisa dar continuidade àquilo que precisa ser feito. Aí eu falei, é fácil, né? Pensei assim, ô Espírito Santo, é fácil falar, né? Irmãos, ontem era um misto de sentimentos, porque eu precisava focar na palavra. Mas eram tantas notícias, e falando com ele o tempo todo. E a gente pode provar da graça do Senhor. A gente pode provar mesmo em meio às grandes tribulações. Mesmo em meio a um ambiente de morte, irmãos. Eu vou dizer para vocês, eu não falei isso pro meu marido, tá, ontem, porque senão ele ia desesperar de vez, mas eu fui assombrada essa semana por um espírito de morte, dentro da minha casa. Eu fui assombrada há 3 dias por um espírito de morte, e eu falei, aqui não, Satanás, aqui você não tem poder, aqui você não tem autoridade, porque aqui habita o Senhor. E daí, irmãos, quando eu recebo aquela notícia do meu marido, falando que tudo podia acontecer, o que eu remeti? Meu Deus, eu vou perder meu marido. Não vou perder não. Não vou ficar viúva agora não. Um dia, quem sabe, né? Mas graças a Deus, o Senhor o livrou e está o livrando, porque a gente só vai ficar realmente em paz a hora que o avião pousar aqui essa semana, nessa terra santa e poderosa, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelo livramento. Obrigado porque o Senhor tem cuidado e guardado da nossa vida e da nossa casa. Amém? Irmãos, hoje o tema da palavra é revestidos do alto. Revestidos do alto. Revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E como eu falei, eu amo falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E para hoje, para mim, esse final de semana, como eu falei, foi um pouquinho mais difícil, porque você crê, ao mesmo tempo que você crê, você fica com medo, ao mesmo tempo que você está com medo, você crê. Só que a nossa vida, ela é assim. Essa é a nossa vida. Nós estamos o tempo todo diante de grandes batalhas, irmãos. Só que as grandes batalhas que nós enfrentamos hoje, as maiores batalhas do nosso dia a dia, na nossa mente, irmãos. O tempo todo a nossa mente, ela está como um campo de batalha, tentando nos travar e tentando nos paralisar. Existem atuações espirituais de principados e potestades, espíritos malignos que têm tentado o tempo todo te parar e te paralisar. Mas não vai conseguir, essa é a grande verdade. Amém? Não vai conseguir, porque nós fomos comissionados a viver uma vida de propósitos, porque nós estamos andando em tempo e fora de tempo, sendo revestidos pelo poder do Espírito Santo.
E eu vou dizer algo para você, que para nós conseguirmos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós iremos precisar sermos revestidos do alto. Pela unção, pelo poder, pela presença, pela atmosfera, pela glória que vem do alto. Não é uma atmosfera onde eu posso produzir, aonde nós podemos produzir. Nós podemos provocar um ambiente. Nós podemos entrar e acessar, pastor Nicolas, um ambiente espiritual. Mas o revestimento, o poder vem dele. O Espírito Santo de Deus é a pessoa que foi enviada, a presença que foi enviada para nos tornar filhos. E para nos guiar em tudo e em todas as coisas. E quando nós nos deparamos com uma mesa e um banquete preparado, esse é um culto especial de todo mês. E isso não é religiosidade, isso é verdade. Isso é essência. Isso precisa ser um ambiente onde nós nos movemos pela glória do Senhor e a revelação do amor de Jesus Cristo naquela cruz. E quando o Senhor derrama o seu sangue puro e precioso naquela cruz, Ele precisou ir para o Calvário. Ele precisou passar pela via dolorosa. Jesus precisou se fazer maldito para nos tornar benditos e filhos. Só que Jesus, Ele prepara os seus filhos, Ele prepara o seu povo para a sua ida. E sabe qual é a palavra-chave de Jesus para aqueles homens há mais de 2000 anos atrás, irmãos? Eu não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos ajudará, vos ensinará em todas as coisas. Irmãos, você entende o poder, a atmosfera, o poder dessa palavra? Eu enviarei, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar alguém que vai te ajudar a combater o bom combate, que vai te ajudar em todas as lutas, em todas as guerras, alguém que vai ser o teu consolador no dia do luto, alguém que vai te proteger, que vai te guiar em verdade no dia da angústia, no dia das batalhas e no dia da guerra. Mas a grande verdade, irmãos, que nesses últimos dias eu tenho me deparado com a presença do Espírito Santo. Pastor, só me dá mais um pouquinho de retorno. Eu tenho me deparado com a realidade, sabe, Valtinho? Porque nós temos o Espírito do próprio Deus que habita dentro de nós. Mas será que nós fazemos? Será que, como que eu posso usar a palavra? Será que nós acessamos essa presença? Será que nós provocamos o ambiente profético da maneira que deveríamos, irmãos? Deixa eu falar algo para você, irmãos. A nossa vida, ela é espiritual. As nossas guerras são espirituais. As nossas maiores batalhas não é contra o nosso marido, não é contra a esposa, não é contra o patrão, não é contra o chefe, não é contra o governo, não é contra o Lula. Não, a nossa guerra, ela é 100% espiritual. E se nós não estivermos revestidos, se nós não tivermos a consciência, essa é a palavra-chave, a consciência de quem nós somos, de quem nós servimos, de quem é o nosso Pai, de quem habita dentro de nós, nós não vamos aguentar, irmãos. O dia mau vai vir e vai nos detonar. O dia mau vai vir e vai nos derrubar. Mas quando nós entendemos com uma consciência em Cristo Jesus, quem é esse Espírito Santo? Quem é essa pessoa que nos consola? Quem é essa pessoa que nos guia, que nos traz clareza, que nos traz revelação, que libera dons, que nos capacita a vivermos tudo aquilo que nós precisamos? Nessa noite eu declaro que nós iremos provocar um ambiente profético nessa casa. Você e eu não iremos sair daqui a mesma pessoa. Hoje pela manhã eu falava com o Senhor Deus, nós queremos provocar, sabe, provocar uma briga, Didi? Não, eu quero provocar, eu quero que você faça algo para mim. Porque a grande verdade é que nós vivemos tão intensos com tantas coisas.
Será que a mesma intensidade que nós nos entregamos para as nossas lutas e para as nossas dores é a mesma intensidade que nós buscamos a presença do Espírito Santo? Será que a mesma intensidade da entrega das dores da nossa alma é a mesma intensidade da entrega para a presença do Espírito Santo? Lá em Atos 1, no verso 8, diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, aqui existia uma promessa: mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Um poder que irá te revestir, te capacitar, para que você possa viver a missão que eu tenho para a tua vida. Aí lá no livro de João, Jesus Cristo, ele começa a preparar aqueles homens, que chegaria o grande dia onde desceria, onde viria o Espírito Santo Consolador. E no livro de Atos, no capítulo 2, fala que desceu do céu o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, a capacitação, a vida do Espírito Santo como fonte, como vida, como fundamento, é a única fonte de poder para nos capacitar. Não existe outra fonte, igreja do Senhor. Você pode estudar, você pode fazer teologia que for, você pode ser doutorado na palavra. Se você e eu não tivermos alinhados, se nós não acessarmos essa presença sobrenatural, se o Espírito Santo de Deus não for a fonte, não for o nosso melhor amigo, não vai ter como. Vamos viver na superficialidade. A vida que o Senhor tem para mim e para você não é superficial, não é mediana, irmãos. É profundidade, é alinhamento, é cura, é restauração, é libertação da tua vida, da tua casa, da tua família, salvação na tua casa, salvação na tua geração. Então aqui o Senhor tem uma promessa com a vinda do Espírito Santo. E em João 14, 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo Consolador que nos ajudará em todas as coisas. Irmãos, todas as coisas é tudo. Mas será que a gente acessa a presença do Espírito Santo para todas as coisas? Será que no dia da angústia, no dia que nós precisamos de uma clareza, porque, irmãos, a nossa vida é o tempo todo, o diário é uma batalha. Será que o Espírito Santo é a primeira pessoa que nós acessamos? Espírito Santo, me dá direção, me traz clareza, me traz entendimento, eu preciso de respostas. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim nesse momento, para que eu não venha pecar, para que eu não venha falhar, para que eu não venha colocar tudo a perder na minha vida e na minha história. Será que o Espírito Santo de Deus é a primeira pessoa que nós colocamos? As nossas murmurações, as nossas lamentações e as nossas petições? Ou o Espírito Santo é a última pessoa, agora só me resta orar? Não, a gente já tinha que estar orando faz horas. Há um poder sobrenatural dentro de mim e dentro de você. Há um poder sobrenatural que habita dentro de mim e dentro de você. É o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo, ele não veio substituir o papel de Jesus, não. Ele veio como a terceira pessoa da Trindade, para alinhar a nossa vida e nos capacitar. E para vivermos como filhos. Em João 16:13, diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade, igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos as chaves que o Senhor tem para a nossa vida. Para qualquer área da minha vida e da sua vida, nós temos uma resposta dentro da palavra de Deus.
Nós temos a resposta dentro de nós. Só que nós precisamos desfrutar disso. Desfrutar dessa presença. Desfrutar desse amor. Desfrutar da alegria que Ele traz para nós. Desfrutar do consolo, da direção que a presença do Espírito Santo nos traz. O poder do Espírito Santo, o poder vem do Espírito Santo, o poder nos capacita para cumprirmos a nossa missão. E o poder nos torna testemunhas vivas de Jesus Cristo. E esse poder é a capacitação, irmãos. Quantos aqui é testemunhas vivas de Jesus? Nós somos, eu e você. A cada dia, a cada manhã, as misericórdias do Pai têm se renovado e nós podemos ser testemunhas vivas daquilo que o céu está fazendo na nossa casa. Daquilo que o Senhor está fazendo na nossa história. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu, irmãos, pega essa palavra. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Algumas versões vai dizer assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aonde Ele nos fortalece, aonde Ele nos preenche com o seu amor e aonde nós vivemos um equilíbrio, moderados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo nos fortalece e nos dá coragem e equilíbrio. Ele nos dá a condição para vivermos o que precisamos. Sabrina, o Espírito Santo de Deus nos dá condições para desbravarmos naquilo que o Senhor tem para nós. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá autoridade para pisarmos na cabeça da serpente. O Espírito Santo de Deus nos capacita a expulsar toda a obra contrária do inimigo, do valente, todo levante sobre a nossa casa. Romanos 8, 15 e 16. Hoje vai ter bastante palavra, tá, irmãos? E tá tudo bem. Romanos 15, 16 diz: porque não recebeste, irmãos, pega isso aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode aplaudir, agradecendo, obrigado Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Meu amado, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção que nos torna filhos amados do coração do Pai. E assim podemos clamar, Abba, Pai. Só que a grande realidade, irmãos, é que nós vivemos, a impressão é que dá, que nós vivemos, Jaqueline, condicionadas a um espírito de escravidão. Dani, parece que nós vivemos condicionados com uma mentalidade de escravidão, irmãos. Mas quando nós olhamos para a verdade e para a palavra do Senhor, nós conseguimos acessar aquilo que a verdade e o Espírito do próprio Deus diz a nosso respeito. Tem filho amado de Deus aqui? Tem filho amado de Deus aqui, irmãos? Irmãos, o Espírito Santo nos tira da condição de órfãos. Tem órfãos aqui? Tem. O Pai nos adotou. E o seu amor nos transformou. O seu amor nos resgatou do império das trevas. Nós fomos destinados para condenação, irmãos. Mas quando Jesus Cristo, Ele entrega a sua vida naquele madeiro, Ele nos predestinou para termos a vida eterna. Ele nos adotou e nos tornou, nos capacitou a sermos filhos de Deus. Espírito de Deus, inunda essa casa com esse amor.
Inunda, papai, cada ser, cada alma, cada coração. Que o nosso espírito esteja alinhado, conectado, sintonizado ao Espírito de Deus, que declara para nós que nós somos filhos amados do seu coração. Eu vou repetir: o Espírito Santo nos tira. Vê se tem o Espírito Santo nos tira da condição de órfãos e nos posiciona como filhos amados. Ele testifica em nós que pertencemos a Deus. O Espírito testifica a nossa identidade de filhos, irmãos. A cruz revela essa identidade. Nós éramos órfãos. Nós éramos apenas criaturas. Mas a partir do momento em que eu e você reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, como o nosso único e suficiente Salvador, a cruz ressignifica o nosso destino. A cruz ressignifica a nossa história. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz e nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós conseguimos entender, nós conseguimos ter uma nova consciência no Espírito. A nossa história é ressignificada. Uma aliança é feita. Uma aliança que nos garante vida eterna. Então o Espírito testifica essa identidade de sermos filhos. Em João 14:18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós não somos órfãos. Nós éramos órfãos. Mas hoje nós somos filhos e nós podemos desfrutar dessa filiação. Nós podemos desfrutar da paternidade. Nós podemos contemplar a beleza do amor do nosso Pai. Quando nós olhamos, olha para a sua vida nesse momento. Olha para a sua vida, olha para a sua história. Olha de onde o Senhor te tirou. O Senhor te resgatou do lamaçal do pecado, do abismo da morte e da condenação eterna, e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não merecíamos, irmãos. Nós não merecemos, essa é a grande verdade. Mas que revelação é essa que nos torna dignos? Mesmo sendo tão falhos, tão pequenos, tão pecadores. O Senhor não nos deixou órfãos. E essa é uma promessa, porque Ele envia o Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade ao qual o mundo não pode receber. Ao qual, pastora, mas como assim o mundo não pode receber? Aquele que não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o mundo não pode receber. O Espírito da verdade é para quem tem aliança. O Espírito da verdade é para quem quer viver uma vida de verdade. O Espírito da verdade é para quem tem compromisso. O Espírito da verdade é para aquele que vive em Jesus. Não é para quem vive uma vida perfeita, até porque não tem, irmãos. Nós tentamos, mas é difícil, né? É difícil porque o tempo todo nós somos condicionados a vencermos algumas batalhas da nossa vida e da nossa história. Mas a grande verdade é que o Espírito da verdade é para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E nos tornamos filhos amados. E o Senhor tem essa filiação sobre a nossa vida. Só um pouquinho, irmãos. Só que existe uma ação espiritual que tem nos impedido de vivermos como filhos, irmãos. Uma ação espiritual que o tempo todo nós somos muitas vezes manipulados, nós somos condicionados a vivermos com uma mentalidade totalmente inversa do que o Senhor diz a nosso respeito, Kelly. Nós somos
escolhidos, somos filhos. E essa é a introdução da palavra, tá, irmãos? Agora eu vou começar a pregar, tá, Thomas? Agora eu começo a pregar. Amém, igreja? Não, mas vai ser bem rapidinho, tá? Ser fiel ao meu tempo aqui. Essa introdução é só para a gente entender quem é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E qual é a importância de nós sermos revestidos pelo poder. Só que, sabe qual é essa ação e essa influência espiritual que tem tentado nos impedir, irmãos? É a palavrinha orfandade. Alguém já ouviu falar aqui? Todo mundo, né? Pastor, o que é orfandade? Orfandade no sentido emocional, tá? Eu vou falar para vocês. Descreve-se alguém que se sente abandonado, não se sente protegido, vive com a sensação de rejeição, carrega muita insegurança, tá? Então, essa é uma descrição do lado emocional, almático das nossas vidas. Agora, no sentido espiritual. Falta de identidade, distância do Pai Celestial, vida sem consciência de pertencimento. Irmãos, vamos voltar aqui no sentido emocional. É uma pessoa que se sente, porque às vezes ela não é, mas ela se sente o tempo todo. Só que essa sensação, igreja, não é só para quem é órfão, não. Essa sensação também é para os filhos de Deus. É essa atuação espiritual maligna é sobre as nossas vidas. Nós não somos, mas nós nos sentimos. Eu não sou órfão, eu sou filha amada. Mas parece que tem dias que eu sou o tempo todo condicionada a me sentir rejeitada, a me sentir com algumas necessidades, a me sentir rejeitada, a me sentir triste, abandonada, deixada de lado. Mas a grande realidade é que eu não sou. Só que pelo lado espiritual, porque há um espírito específico que age em cada área da nossa vida, irmãos. Vou dizer para você que o mundo espiritual, ele é bem regradinho, tá? O mundo espiritual, ele é bem alinhado. Tanto o espiritual falando dos anjos do Senhor, quanto o espiritual dos demônios. Então, no sentido espiritual, há uma falta de identidade. Nós somos, mas a mesma coisa de não ser. Há uma distância entre nós e o Pai. E uma vida sem consciência de pertencimento. Então, é uma atuação maligna, orfandade espiritual. Então, hoje eu vou falar específico sobre orfandade, tá? Sobre aquilo que tem tentado nos impedir de vivermos como filhos amados de Deus, tá? Mas o Senhor nesta noite, Ele tem uma chave. Ele tem um revestimento. Ele tem uma unção que vai nos capacitar a vencer toda a atuação espiritual maligna contra nós. Amém? Então essa é uma atuação maligna, tá, irmãos? A orfandade, ela é uma mentalidade. Existe um espírito que atua na orfandade. Tem bastardia, tá? Tem rejeição, tem várias situações. E para cada situação dessa, há um espírito específico maligno que age. Mas não tem como eu falar de cada um. Quem sabe um dia a gente faz uma série para falar sobre isso aqui na igreja. Então, a orfandade, ela é uma mentalidade, porque essa atuação maligna desse espírito maligno é sobre a nossa mente. Aonde ele está o tempo todo nos manipulando a não nos sentirmos filhos de Deus, a não vivermos como filhos de Deus, a não nos posicionarmos como filhos de Deus, mas vivermos como escravo, porque quem não vive como filho, irmãos, só vai conseguir viver como escravo. Não tem meio termo, ou é filho ou é escravo. Escravo do pecado, escravo das obras da carne, escravo de toda a manipulação e de toda a atuação de espíritos malignos.
Então essa orfandade é uma mentalidade. Uma mentalidade de não ser aceito, de não se sentir pertencente. Uma mentalidade de não ter valor nenhum. Uma mentalidade, um sentimento de desamparo, um sentimento de rejeição, de solidão e de escassez. Porque é grande verdade que a atuação desse espírito vem para nos escravizar e nos condicionar a um ambiente de morte, irmãos. A um ambiente de escassez. E essa mentalidade, ela é uma atuação de um espírito de orfandade que gera em nós escravidão. Então eu vou falar aqui algumas características do espírito de orfandade, tá? Insegurança e medo da rejeição. É só algumas características, tá? Talvez você vai se identificar com alguma delas. Talvez você não é assim, que eu acredito que nós não somos. Toma posse disso, nós não somos. Mas muitas vezes nos sentimos assim. E nos movemos nessa condição. Então, primeira característica, insegurança e medo da rejeição. Medo de ser abandonado novamente. O medo que gera dificuldade de gerar laços, de gerar relacionamento e comunhão com as pessoas. Segundo, autossuficiência, orgulho. Irmãos, isso aqui orgulho não é para mim não, pastora. Capaz, Espírito Santo, eu orgulhosa? Não, sou filha amada. Orgulho, irmãos, pega isso aqui. Autossuficiência é orgulho. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Ninguém cuida de mim. Eu tenho que me virar sozinho. Só que às vezes você não tem aquela mentalidade, ó céus, ó vida, ninguém me ajuda, ninguém me instrui. Não. Você criou uma resistência tão grande na tua vida pelo histórico que você veio, que você não se permite ser cuidada. Você não se permite ser cuidado. Você não se permite ser ajudado. Tem dificuldade de pedir ajuda. Irmãos, a orfandade, ela bloqueia a submissão à autoridade. Eu sou tão autossuficiente que eu tenho problema com voz de autoridade na minha vida. Não precisa levantar a mão, mas alguém se identifica aqui? Voz de autoridade, não vem com voz de autoridade comigo não, que eu já... Irmãos, quando o meu marido vinha com voz de autoridade sobre mim, me gerava um sentimento tão ruim. Só que o Senhor me fez entender, me trouxe consciência do porquê. Eu tinha problema com voz de autoridade. Porque eu vi uma voz de autoridade por uma vida toda. Uma voz de autoridade que não foi saudável. Porque tem voz de autoridade, irmãos, saudável, e tem aquela voz de autoritarismo, né? É diferente. Só que quando nós temos problema de autossuficiência, qualquer voz de autoridade vai ser problema para nós. Quem é você para falar assim comigo? A minha vida, a vida é minha, eu dou conta. Eu faço o que eu quiser. Você já sabe, você já ouviu a minha história? Você sabe o que eu passei na minha vida? É o orgulho, irmãos. Essa é uma atuação do espírito de orfandade. E eu vou dizer que eu estive aprisionada por alguns anos nesse espírito de orfandade, nessa atuação de um espírito de orfandade. Eu tinha problema com voz de autoridade. Quando meu marido chegava, me subia uma ira, irmãos, sem mentira nenhuma, do dedão do pé até o fio do meu cabelo. Uma ira tão grande que eu me desconhecia. Sabe o que eu fazia nos primeiros anos do meu casamento? Eu voava no meu marido. E eu não me alegro com isso, eu me envergonho. Mas porque existia uma atuação de orfandade na minha vida e na minha história. Um dia, ao testemunho. Nós somos testemunhas, né, Viva? Vou expor meus pecados aqui. Dá glória a Deus que não é o seu, né, irmãos? É o meu pecado, tá? E nem do meu marido, é o meu pecado. Um dia o meu marido, depois de anos de casamento, o meu marido fala pra minha mãe, você não sabe quem é tua filha.
Porque eu nunca fui aquela filha que corria para a mãe e falar dos meus problemas. Ah, mãe, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo? Não. Nunca pedi ajuda, autossuficiente. Aí um dia o meu marido fala assim: sogra, não sabe quem que é tua filha? Isso aí, bichinha era ruim. Voava em mim, vivia unhado. Irmãos, eu fazia isso. Ela, não, você não está falando da minha filha, Jean. Você está falando de outra mulher. Da minha filha, não. Aí eu olhei com aquela cara de vergonha. Ela é verdade, é verdade. Agora você entende quando nós estamos sob o jugo e condicionado a uma atuação maligna, de uma mentalidade, nós nos movemos por aquilo que nós pensamos. Nós nos movemos por aquilo, pelos ambientes ao qual nós fomos criados, irmãos. E muitas vezes aqueles ambientes nos condicionaram a ter uma mentalidade diferente. De escravidão, de escassez, de rejeição e de muitas coisas ruins. Mas graças a Deus, tá? Eu tô curada e liberta, dá glória a Deus por isso. Eu não arranho mais o meu marido, tá bom? Eu não vou mais no meu marido, eu fui liberta. Glória a Deus, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Irmãos, isso é horrível. É horrível quando nós somos condicionados a esse ambiente. Então, a orfandade bloqueia a submissão que nós precisamos ter à voz de autoridade. Mais uma característica, competitividade e inveja. Órfão se sente ameaçado pelo sucesso do outro. E tem dificuldade em celebrar a vitória do próximo e do outro também. Sabe quando você está num ambiente, numa rodinha, e você está testemunhando e alguém disfarça assim e a pessoa pensa, poderia ser comigo. Por que não é comigo? Por que eu não tenho aquele casamento? Por que eu não tenho aquela vida? E muitas vezes, essa competitividade e inveja não é consciente, irmãos, é inconsciente. A pessoa é inconsciente nos atos, muitas vezes. Mais uma característica, relacionamento baseado em desempenho. Serve a Deus para ganhar amor. E não por já ser amado. Isso aqui é muito forte, irmãos. Serve a Deus, serve as pessoas para ganhar amor. E não por já ser amado. Tenta comprar aprovação com obras. Com tantas coisas. Mais uma característica, dificuldade em confiar. Desconfia de tudo e de todos. Sabe aquela pessoa que ela foi tão ferida, tão machucada? Opa, aqui não. Não vou me permitir. Nós criamos resistências, irmãos. Com o passar dos anos da nossa vida, da nossa história, com tantos acontecimentos, com alguns episódios, nós criamos algumas resistências dentro de nós. Alguns muros, algumas fortalezas foram construídas de autodefesa, aonde nós não nos permitimos confiar em ninguém, porque você já foi magoado, você já foi machucado, você já foi decepcionado, você foi ferido, você foi abusado, e você não se permite confiar em ninguém, porque na tua inconsciência, se você confiar em alguém, essa pessoa pode te ferir novamente. Mas a última característica, dificuldade em reconhecer a sua identidade. Não se vê como filho, mas como alguém que precisa provar o seu valor. Irmãos, isso aqui é forte. Você não se vê como filho, mas como alguém que precisa o tempo todo provar quem você é, quem é o seu caráter. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Igreja do Senhor Jesus, nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. Nós não precisamos provar o nosso valor, a nossa dignidade, a nossa integridade, o nosso caráter, não. Porque quem é não precisa se aprovar o tempo todo. Não precisa de aprovação o tempo todo.
Uma pessoa que tem necessidades excessivas de aprovação, tem medo de desagradar e vive tentando merecer esse amor. Ela tem tanto medo de desagradar porque ela não fala não para ninguém, para nenhuma situação da vida dela, porque ela não quer decepcionar essa pessoa, porque se ela decepcionar, ela vai ser desaprovada. Então, irmãos, a orfandade nos faz viver sem direção, sem identidade, sem segurança. Isso são algumas características. Se for falar, tem várias, tem muitas. Eu peguei as básicas. Então você entende que muitas vezes nós estamos condicionados a esse ambiente, irmãos. Quando a gente olha para as nossas atitudes, para como nós estamos lidando com as pessoas no nosso dia a dia, nós estamos dizendo quem habita em nós, a quem nós estamos condicionados, a uma vida de cura e restauração, a uma vida de amargura e ferida. Então a orfandade nos faz viver condicionados, sem direção, sem identidade e sem segurança. Igreja, nós precisamos nos libertar dessa atuação, dessa escravidão e dessa mentalidade. Não é simplesmente nós orarmos hoje, expulsar um espírito maligno, porque vai sair daqui, em nome de Jesus. Porque nós denunciamos hoje, pela palavra da verdade, todo espírito e atuação de orfandade dessa igreja, dessa casa, da noiva de Cristo. Nós somos uma noiva que será abastecida não pela orfandade, não pela bastardia e não pela rejeição. Nós seremos abastecidos com o óleo do Espírito Santo, revestidos do poder. Só que não é só uma oração, pastora Rafaela. É uma mudança de visão, uma mudança de mentalidade. Por que a palavra de Deus diz em Romanos que nós precisamos renovar todos os dias a nossa mente? Renovar em Cristo, renovar na verdade, irmãos. E qual é a fonte de cura e restauração, irmãos? A cura começa quando o Espírito Santo revela quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, ali se inicia um processo de restauração na nossa história. Amém? O Espírito Santo, ele é a fonte, ele é o remédio, ele é o caminho, ele é a resposta para vencermos toda e qualquer ação de orfandade. O Espírito Santo foi enviado para revelar a paternidade de Deus e nos tirar desse lugar, dessa posição de órfãos. O Espírito Santo de Deus, ele foi revelado, ele foi direcionado, ele foi mandado para nós, para revelar quem nós somos e para nos tirar da condição de órfãos, irmãos. O Espírito Santo cura as nossas feridas emocionais, ele restaura a nossa identidade, ele traz segurança e descanso. Como vencer essa ação? Mude a sua visão sobre Deus. Irmãos, isso aqui vai fazer total diferença. Como vencer essa ação desse espírito maligno de orfandade? Presta atenção aqui, igreja. Mude a sua visão sobre Deus. Pare de ver Deus como um patrão exigente e receba-o como pai. Você tem... Ah, pastora, mas a gente vive a paternidade do Senhor. Não, a gente não vive. Nós ainda não vivemos, nós ainda não acessamos o suficiente. Porque se nós acessássemos o suficiente, nós não estaríamos na condição de orfandade ao qual nós nos encontramos em alguns ambientes da nossa história. Ainda vemos o Deus Pai como o abusador. Quando se fala pai, eu tenho Deus como Deus, como aquele que castiga. Irmãos, o Senhor não castiga ninguém, o Senhor não pune ninguém. Nós só colhemos daquilo que nós plantamos. Você entende que às vezes quando se fala pai, a palavra pai para você remete ao abuso, ao autoritarismo.
A palavra pai remete para você: eu não tenho limite, eu não tenho direção, eu sou órfão, eu não tenho ajuda, eu não tenho cuidado, porque o meu pai me abandonou. Ei, Deus Pai nunca te abandonou. Deus Pai nunca te abandonará, filho e filha. Então nós precisamos mudar a visão ao qual nós temos desse Pai que é tão grande, que é tão lindo, que é tão maravilhoso, irmãos. Parar de conectar o nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial. A nossa origem, a essência e o nosso caráter não tem que vir da nossa realidade terrena, da nossa origem pai e mãe, não. Precisa vir da origem espiritual, celestial, porque nós não somos condicionados a uma natureza humana, nós somos condicionados a uma natureza espiritual e celestial. E nós precisamos nos permitirmos vivermos esse relacionamento de intimidade com o Pai que é Deus. Um Pai que é Deus, que perdoa, que regenera, que resgata, que cura, liberta, transforma e salva. Receba-o como Pai nesta noite, meu amado. Se permita ser cuidado por Deus. Vença a autossuficiência na sua vida. Se permita ser amparado pelo Espírito de Deus. Quando nos permitimos, Ele levanta pessoas para nos ajudar e para ser rede de apoio. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que é Pai, que cuida, que levanta profetas, que levanta pastores, levanta uma liderança, levanta uma rede de relacionamento, que irá ser voz na nossa vida. Levanta uma rede de apoio, que será como canal de cura e restauração na tua história, na tua casa e na tua família. Mas nós precisamos permitir que as resistências caiam ao chão. A grande verdade, a grande realidade é que muitas vezes nós somos autossuficientes demais para permitir Deus cuidar de nós. Só que isso não é consciente, isso muitas vezes é inconsciente. Terceiro passo para como vencer essa ação, irmãos. Rejeite a mentira de Satanás. Quando o medo do desamparo, da rejeição, do abandono, o sentimento da rejeição vier, declare: eu não sou órfão, eu tenho um pai. Isso é uma declaração profética, irmãos. Quando você levanta no teu dia mal, e você levanta já mal, cabisbaixo, parece que você está com depressão, e vem aquele sentimento de rejeição, vem aquele sentimento de tristeza, de que você não pertence, de que você não vale nada. Sabe qual a diferença que vai fazer no teu dia quando você declara: aqui não, Satanás, aqui não, espírito maldito, sai, porque eu sou filho, eu sou filha, eu não sou órfão. Você está quebrado por dentro, você está destruído, o sentimento é de morrer. Mas quando você declara, as nossas palavras no ambiente no espiritual são como decretos, irmãos. As nossas palavras têm poder. 2 Coríntios 3:17. Pode colocar para mim lá. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Precisamos desfrutar, irmãos. Nós precisamos desfrutar dessa liberdade de viver uma vida transformada por este amor. Eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. Aleluia, Jesus. Quem vai te capacitar a vencer toda a atuação desse espírito de orfandade, dessa mentalidade, é o revestimento do alto. Quem vai te capacitar, meus amados, é o Espírito Santo de Deus. Então, mude a sua mentalidade, comece a contemplar aquilo que o Senhor já fez por você.
aquilo que Ele ainda vai fazer por você. Começa a desfrutar do grande amor do Senhor sobre a sua vida, da alegria, da paz. O que o Senhor tem para nós, irmãos, é um amor sincero. É um amor que cura, restaura. Um amor que não abusa, um amor que não rejeita, que não se aproveita, mas que ressignifica as nossas vidas. E nós precisamos acessar uma nova realidade do sobrenatural de Deus sobre nós. Nós precisamos acessar uma nova realidade do sobrenatural de Deus. Provoque nessa noite esse ambiente profético para viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural aí, irmãos? Nós precisamos provocar esse ambiente. Nós precisamos entrar nesse ambiente. Nós precisamos acessar esse ambiente. Amém? E precisamos parar de viver uma fé fingida, uma fé mascarada, uma fé de superficial, uma vida mediana, onde nós nos contentamos com isso. Não, o Senhor tem muito mais. Precisamos acessar as coisas espirituais de uma forma diferente ao qual nunca acessamos. Pedir como nunca pedimos, buscar como nunca buscamos. Com uma nova consciência e uma nova mentalidade. Diferente no Senhor. Renovada e transformada pela sua palavra. Nós precisamos ser radicais ao buscar a presença do Senhor. Intensos. Intencional, irmãos. Intencional. Sabe quando você está com... Como que é aquele ditado que fala? Fogo no olho? Sangue no olho. Sabe quando você está com sangue no olho? Você sabe, né? É assim que nós precisamos ser intencionais em buscar esse ambiente. Para sermos restaurados emocionalmente, espiritualmente, desde a raiz. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento.